Olá, meu nome é Julia e eu vou fazer uma resenha contendo alguns spoilers, mas nada muito importante, do livro Fique Onde Está e Então Corra, do autor John Boyne. Guerra, de Cecília Meirelles. Tanto é o sangue que os rios desistem de seu ritmo e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanto é o sangue que até a lua se levanta horrível e erra nos lugares serenos, sonâmbula de auréolas rubras como o fogo do inferno em suas madeixas. Tanta é a morte que nem os rostos se reconhecem, lado a lado, e os pedaços de corpo estão por ali como tábuas sem uso. Oh, os dedos com alianças perdidos na lama, os olhos que já não pestejam com a poeira, as bocas de recados perdidos, o coração dado aos vermes dentro dos densos uniformes. Tanta é a morte que só as almas formariam colunas, as almas desprendidas e alcançariam as estrelas, e as máquinas de entranhas abertas, e os cadáveres ainda armados, e a terra com suas flores ardendo, e os rios espavoridos como tigres, com suas máculas, e este mar desvairado de incêndios e náufragos, e a lua, alucinada de seu testemunho, e nós e vós, imunes, chorando apenas sobre fotografias. Tudo é um natural armar e desarmar de andaimes, entre tempos vagarosos, sonhando arquiteturas. Esse livro foi publicado em 2014 e para quem quiser alguma referência do autor, ele é o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, que é um livro bem reconhecido internacionalmente. O livro é narrado em terceira pessoa, com um narrador seletivo, ou seja, ele não é onisciente, e se passa na Londres de 1914, no ano de início da Primeira Guerra Mundial. A história começa narrando o aniversário de 5 anos de idade do protagonista do nosso livro, Alfie Summerfield. Alfie é filho de Margie e George Summerfield. O dia do aniversário dele coincidiu com a data de início da Primeira Guerra Mundial. Então, nenhum dos amigos dele foi. Quase nenhuma pessoa foi na festa de aniversário dele, com exceção de sua mãe e seu pai, da sua avó, que a gente só conhece por vovó Summerfield durante o livro, talvez fale o nome dela em algum momento, mas eu posso ter esquecido, o seu vizinho e a sua melhor amiga, bem como seu pai, que moravam na mesma rua. Ele narra aí como todo mundo tentou se divertir, mas ele e a melhor amiga notaram que tinha alguma coisa errada. Aqui cabe mencionar também que o pai de sua melhor amiga era de origem tcheca, então ele tinha um sotaque diferente de todas as pessoas. Também foi na festa de aniversário de Alfie o melhor amigo de George, chamado Joe. Joe cresceu com George e era o causador dos dramas da rua de onde Alfie morava, que era bem pacata. A maior confusão aconteceu quando Joe decidiu que pintaria a porta de sua casa de vermelho, mas todas as outras portas da rua eram amarelas. E, Joe pintou a porta da casa de vermelho por motivos políticos, algumas pessoas não gostaram, foram conversar com ele, mas ele era dono de sua própria pessoa, então manteve-se com a porta vermelha. No dia seguinte, o pai de Alfie, George, volta com uma roupa do exército. Ele se voluntariou no primeiro dia para lutar na Primeira Guerra Mundial. A mãe de Alfie chora, a avó de Alfie chora, ele vê toda aquela confusão, o Joe pergunta se ele ficou maluco e o Alfie não entende muito bem, porque até então o maior sonho da vida dele era ir trabalhar na leiteira com o pai. E em seguida a gente tem um salto temporal para quando o Alfie tem 8 ou 9 anos de idade. A mãe dele, Margie, que antes só trabalhava em casa, cuidando dos afazeres da casa, agora conseguiu um emprego como enfermeira pela manhã, como costureira pela tarde. Alfie vê o sofrimento que ela está passando e amadurece muito rápido. Nesse ínterim, o pai de sua melhor amiga e sua melhor amiga foram deportados pela origem tcheca da família. Vendo o sofrimento da sua mãe, tentando trabalhar, e ainda tendo que escolher se naquela semana ela pagaria o aluguel ou a comida, Alfie decide arrombar a casa de sua melhor amiga, que agora estava abandonada, e pegar a caixa de engraxate de seu pai, para então ir na estação de trem trabalhar como engraxate.
E nesse sentido, a gente tem um crescimento muito rápido, um amadurecimento muito rápido do Alf, que no começo era aquela criança de 5 anos de idade, que não entendia muita coisa do mundo, para um menino de 8 ou 9 anos que cresce absurdamente rápido. E mente para a mãe dele não sabe que ele trabalha de engraxate. E também descobre muito rapidamente como ler os seus clientes, como agradá-los. Ele sabe se ele deve ficar quieto, se ele deve conversar com uma pessoa, bajular a pessoa, tudo para ganhar alguns centavinhos a mais para ele esconder na carteira da mãe, para a mãe ficar feliz achando que tinha feito um pouquinho mais do que ela de fato fez. Eventualmente, nós descobrimos que George, pai de Alf, mandava cartas. E no começo, elas eram extremamente alegres e esperançosas, digamos assim. Mas à medida que o tempo passa, as cartas vão ficando um pouco mais sombrias, até que um dia eles param de receber as cartas completamente. Alf descobre então que a sua mãe Marge estava se escondendo embaixo do seu colchão, embaixo de um pedaço de soalho. E ele encontra todas as cartas e lê todas as cartas. A gente consegue ler trechos dessas cartas e a gente vê como o pai de Alf vai perdendo a sanidade. A Marge tenta esconder isso do Alf e fala pro filho que o pai, na verdade, tem uma missão secreta para a Inglaterra que vai ajudar a guerra a acabar mais rápido. Enquanto isso, é preciso mencionar que Joe não se alistou para a guerra. Ele era um do que eram chamados, de fato, de objetores de consciência, embora o Alf não soubesse dessa palavra na época. Ele não achava que fazia sentido se alistar para matar pessoas, sendo que se ele matasse pessoas no próprio país, ele seria preso. Então ele se recusou a se alistar e, eventualmente, os militares foram buscá-lo e jogaram-no na prisão, porque aquilo era um crime. Até que, eventualmente, Alf começa a se questionar sobre a veracidade da missão secreta do pai. Ele já viu alguns militares falando para as mulheres da vizinhança que as pessoas tinham morrido, que os seus maridos ou filhos tinham morrido na guerra. Embora ele lesse o jornal todos os dias procurando o código que foi designado ao pai dele, ele não encontrou nenhuma vez. Mas ele sabia, no fundo dele, que o pai dele estava morto. Eu li o livro em 3 dias, mas eu acho que é um livro que você pode ler em uma pegada só, porque ele é um livro pequeno, é um livro tranquilo de ler. Deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. Ele tem 219 páginas, não espiem a última frase. Por sinal, eu gostei muito da última frase do livro. Se você já leu e tem alguma opinião sobre o livro ou sobre aquela frase final que eu achei muito bonita, comenta aqui embaixo. Enfim, fique onde está e então corra. É um livro com um tema interessante, com uma narração leve, que você pode ler rapidamente para relaxar do dia a dia, digamos assim. É um bom livro, mas não é um ótimo livro. Ele poderia ter sido mais denso, poderia ter abordado isso melhor, mas ele cumpriu o propósito dele. Então eu recomendo esse livro, fica a dica para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam-no. Se vocês quiserem, se inscrevam no canal. Se quiserem mandar para algum amigo, mandem. E por hoje é só. Tchau, tchau!